tarde, meninas e meninos, criaturas veterinárias. Ao Café com Joana, hoje o objetivo é te mostrar como aplicar a teoria na prática. Que a faculdade não ensina isso, e a vida ensina isso de uma forma dolorida. Então, o objetivo aqui é esse hoje. A gente vai discutir o caso clínico do cavalo lindo que eu atendi num domingo e acabou indo para a cirurgia, e muitos de vocês já sabem o desfecho do caso, mas nem todos. E aí também só vou contar no final. Deixa eu já abrir o chat aqui para ver vocês. E vamos embora, porque hoje eu não vou nem prometer que a live vai ser curta de 18 minutos, que ela não vai. E aí, quando eu falo que ela vai ter de 20 minutos, 18 minutos, ela tem uns 40, imagina hoje. Se bobear, vai ser o contrário, né? Não, mas mentira, não vai poder ter muito, não, porque eu até vou colocar o alarme aqui antes que eu me esqueça, que eu tenho diagnóstico hoje de uma aluna. Deixa eu só botar o alarme aqui, ou então alguém me avisa. Pelo amor de Deus, alarme. Hoje, 14h45. Se meu celular não despertar, vocês me avisem, pelo amor de Deus, em que a gente vai ter que picar a aula. Em duas partes. Então, vamos embora. Bom, por que eu trouxe esse caso? Porque ele é um problema real, é frequente na clínica. Ah, tô vendo aqui o chat. Isabela. Acabou de chegar de viagem, correndo. Tá ótimo. Agora outras pessoas vão ter que te representar, né? Então, é um problema real que acontece com frequência na clínica, que a gente precisa saber atender e exige o seu raciocínio clínico e ação rápida, porque não é aquele tipo de atendimento que você vai coletar um sangue e vai te dar um resultado positivo e negativo, uma coisa assim. Você precisa raciocinar com o que você não está vendo ou com o que você está vendo e pensar, essa causa, eu vou tratar dessa forma. E pode acontecer em qualquer área, qualquer fazenda, qualquer tipo de criatório, qualquer pessoa que tem um cavalo, independente do manejo, eles vão ter casos de cólica. Óbvio, é muito mais comum em quem tem um manejo pior, menos fisiológico. Então, quanto melhor o manejo, menor a chance, mas não está livre de ter caso de cólica. É muito mais comum em quem dá capim picado, por exemplo, e requer o conhecimento técnico nosso. Eu ia falar de vocês, mas nosso. Associado à experiência prática, para que a gente consiga os melhores resultados. E não é um problema que se resolve com protocolo fixo. Eu não vou chegar aqui e falar, olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. E aí vão atender todos os casos de cólica desse jeito. Não é assim. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Por quê? Porque vai ter o cavalo que não está defecando, está desidratado, está com uma impactação e está com cólica. Vai ter o cavalo que está com dor, com uma cólica espasmódica, e o tratamento vai ser completamente diferente, vai ser o oposto um do outro. Então, não é um negócio que você vai poder tratar no piloto automático. Tem coisas que você pode tratar no piloto automático. Você aprendeu aquele protocolo ali, pode aplicar, que vai funcionar. Por exemplo, ferida. Você sempre vai tratar ferida. Cortou, você vai tratar do mesmo jeito. E também, a cólica, não adianta você fazer só o que você aprendeu na teoria, estudando lá. Porque as condições são diferentes. Tem gente que vai ter um animal muito importante e que não quer perder de jeito nenhum, quer que você faça rápido, tudo de melhor. Então, você precisa ter muita segurança. E aí, a segurança tem que estar do seu lado lá em cima, você vai pecar pelo excesso de cuidado. Tem um outro que é um cara ferrado de dinheiro.
que ele vai falar, olha, eu quero fazer tudo pelo meu cavalo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como gastar isso com ele, pelo amor de Deus, faz tudo que você puder. Então, as realidades, elas ditam o nosso atendimento, não é só a parte teórica do que fazer naquele caso ali. E também não é um tema cólica que pode ser ignorado. Todo mundo que trabalhar com cavalo, escolher atender a clínica, precisa saber atender a cólica. Por quê? Porque ele tem consequências muito sérias para o cavalo e para a sua reputação como veterinário. A minha preocupação maior é a consequência para o cavalo. Por isso que eu estou aqui ensinando. Agora, a sua preocupação muito grande também, embora, lógico, a consequência para o cavalo seja muito importante, você precisa se preocupar com a sua reputação como veterinário. Você precisa buscar a confiança dos clientes. Tem muito veterinário que não tem o desempenho que a gente gostaria, mas que o dono confia plenamente. E ele tem voz sobre essa pessoa. Isso daí, você precisa ser bom e buscar essa voz sobre o cliente, para ele fazer o que você quer. Além de ser um diferencial no mercado, porque vocês podem se sentir inseguros para atender cólica. Tem gente que está trabalhando aí e fala comigo, eu nunca atendi um caso de cólica, não tenho coragem. Quando aparece, eu passo para alguém. Só que quem vira referência, quem domina o atendimento de cólica, literalmente, se destaca e se torna referência mais rápido. Porque às vezes o cavalo está se jogando no chão, está todo ralado, uma distensão abdominal, e você vai lá, faz o atendimento e sem precisar mandar para a cirurgia, consegue reverter o quadro daquele animal ali. Então, o cara te vê de outra forma. E os clientes, os aras, eles não querem um veterinário que fique lá tentando, vire à noite, para o cavalo morrer no dia seguinte. Eles querem um veterinário que resolva. Não é só a firula de você. É importante você ficar lá, é importante você acompanhar? Sim, desde que você saiba o que você está fazendo. Desde que você leve em consideração cada caso. Entendido? Podem botar as perguntas aí que no final eu vou responder, tá? E como hoje também a gente não pode demorar toda a vida, eu não vou ficar lendo, respondendo muitas coisas, falando muitas coisas, não. Vou me até o roteiro aqui, os meus tópicos e pronto. Foco hoje. Segundo ponto. Quando você entende de cólica também, você passa a decidir em cima do que você está vendo clinicamente e não no que você acha. E aí as suas decisões passam a ser mais embasadas. E você passa a se sentir mais seguro e segura, porque aqui sempre tem meninas, hoje que está mesclado. A maioria é sempre mulher. Então, entendendo, você consegue decidir. Se sente mais seguro, passa a segurança para o cliente. Ele confia mais em você. Isso também reduz os seus erros, né? Faz você causar menos risco para o cavalo, porque errar, a gente pode errar. A gente erra o resto da vida. Quanto mais experiência você tem, quanto mais você conhece, menos você erra. Mas a gente erra ainda. Então, vamos trabalhar para reduzir os erros. E outra coisa, último ponto, importantíssimo sobre a cólica. Veterinário que sabe atender cólica é mais valorizado. Cobra um salário mínimo. São chamados para atender mais casos. E aí você passa a ver o dinheiro, né? Você fala, caraca, tô ganhando, tô recebendo mesmo. A Stephanie falou comigo hoje no diagnóstico, que mês passado ela faturou 13 mil reais com atendimentos pingados, além da parte da reprodução. Então, assim, o dinheiro entra. Aí você pode pensar, que eu já comentei aqui,
Mas e se eu errar e prejudicar o cavalo? Né? Um medo que a gente tem. E errar faz parte do aprendizado. Às vezes, eu gosto de pensar assim: a gente perdeu esse cavalo aqui, é ruim, nunca fica bom, nunca é tranquilo. Perder é sempre um luto. Mas esse se sacrificou para você aprender para os próximos. Nunca mais você erra isso de novo. E também, quando você entende os sinais clínicos e toma as decisões com base no conhecimento, os erros diminuem drasticamente. Concordam? Vamos entrar, então, no... Cadê as fotos que eu botei para mostrar para vocês? Uai. Achei. Ué? Ah, tá aqui. Vou começar do começo. Pronto, botei na primeira foto. Tudo começou em pleno domingo, que o veterinário responsável da fazenda, o veterinário que é responsável pelos bovinos lá da fazenda, não estou vendo o chat. Ah. Acho que eu não consigo botar as duas coisas ao mesmo tempo aqui. Peraí. Eu vou conseguir, porque eu não quero ficar vendo, não vendo vocês. Não está aparecendo a foto. Ainda não, mas já vai aparecer. Agora eu consegui, botei aqui na guia. É porque também, deixa eu botar logo a foto, que é a primeira foto ela não é nada demais. Mas só para já ir falando e ilustrando, né? Era um domingo, e aí esse veterinário que mexe com bovino, só que ele é o responsável, o gerente do Aras. Então acaba que ele é cobrado para fazer um básico com os cavalos também. E aí ele falou assim comigo: Joana, o cavalo, estou com aquele cavalo aqui, porque eu já conheço ele desde que ele nasceu, e está com cólica desde quinta-feira, isso era domingo, deitando, não evolui, não fica ruim nem nada. A gente fez um banamine nele no primeiro dia, aí ele já comeu, capim picado, bem, no dia seguinte deitou de novo, aí a gente fez de novo o banamine nele, e eu já achei que precisava fazer um soro, então eu fiz 5 litros de soro nele, e continuou assim no sábado, e hoje, domingo, ele está do mesmo jeito. Não piorou, também agora não quer comer mais, e precisamos que você venha atender. O dono liberou para ir, porque o dono normalmente, né, se ele já tem um veterinário, paga o veterinário, ele fica mesmo resistente a chamar alguém. Mas como ele falou que viu que não era simples, ele resolveu me chamar. E aí, como que era? E ele ainda falou assim: amanhã, se você puder vir. Aí eu falei com ele, falei, olha, infelizmente amanhã não dá, porque pode ser mais tarde do que já é tarde, porque hoje já é tarde. Mas se tiver alguma coisa, como não tem como a gente voltar no tempo, dá para eu ir agora. Aí a gente já estava, escurecendo. Vocês estão vendo aqui na foto, né? Espera aí que o chat não está embaixo, não. Essa foto aqui é da farmácia. Por quê? Essa fazenda, ela fica a alguns quilômetros da cidade. Ainda era domingo, não é toda a farmácia que está aberta aqui nessa região. Já levei logo o estoque da farmácia de soro fisiológico, porque é o que tinha. Não tem loja de plantão, loja agropecuária de plantão para a gente comprar soro. Eu não vou ter na minha casa 40 litros de soro em caixas. É um dinheiro, né? Além do dinheiro, o espaço, a poeira que aquilo. Eu não sou loja. Então, é a solução. Passei aí, o resto eu já tinha no carro. Flunixin,
Não tinha Sedacol, mas aí óleo de cozinha, já levo. E aí, essa foto é na farmácia, comprando o soro, que é o que deu, né? Aí, como já estava de noite, a gente chegou Rayane, e foi logo fazer o miojo, porque enfia a família inteira. Rayane foi para acompanhar o caso, ela é veterinária também. Ela, não, eu quero, quando você tiver emergência, me chama que eu quero. E também, eu já tenho esse kit aí, ó, é o meu kit de sobrevivência do carro. Já tem marmita, já tem essas coisas todas aí. E Rayane tem esse fogareiro que é só ligar na tomada. Aí peguei uma panela aqui em casa, porque facilita, né? Essa panela não mora no meu kit. Como a gente queria fazer mais quantidade, fizemos o miojo. Enquanto isso, olha o miojo aí, ó. Uma beleza. Essa colherinha também mora no meu kit de sobrevivência. Tá com o tempero aí pronto, a criança já não morre de fome, nem a gente. Eu sempre tenho miojo nessa minha bolsa. Enquanto isso, o cavalo já estava na fluido. E esse cavalo é lindo. Eu conheci esse cavalo desde quando ele nasceu, porque ele é de um cliente meu. Quer dizer, ele foi criado por um cliente meu, que eu faço atendimento até hoje. Então, eu vi ele nascer, acompanhei ele desde o potrinho, ele virou essa coisa mais linda do mundo aí. E essa fazenda comprou para ele ser garanhão lá. E aí comecei a fazer as perguntas, né? Os sinais clínicos que ele estava, já expliquei para vocês. O que os funcionários fizeram antes de eu chegar, que isso é importante. E aí a gente parte para o exame clínico. A ordem é essa: histórico, que é o que a pessoa fala para você. Anamnese, que é quando você investiga, você faz as perguntas. Depois, exame clínico. Como que ele estava? Frequência cardíaca dele estava 56, tranquilo. E eles tinham feito Flunixin de manhã, 8 horas da manhã. E aqui já estava de noite. O comportamento dele era assim, ele é muito manso, era muito manso. Então, estava completamente, aparentemente normal, só que o TPC dele estava quase 3. Então, se o TPC dele está quase 3, ele tinha motilidade, não estava normal, mas quando classifico, eu faço uma cruzinha assim, coloco quadrante superior, inferior, direito, esquerdo, nesses 4, e vou botando cruzes. Uma cruzinha diminuída, 2 cruzes normal, 3 cruzes aumentada. O dele não estava uma cruz, mas também não estava normal, estava intermediário. Palpei, consegui sentir uma massa aqui do lado esquerdo pequena. Falei, como ele só tomou 5 litros de soro, pode ser que a gente consiga encharcar ele e ele desfaça essa impactação, se for só isso, porque é isso que eu estou conseguindo palpar. Mas tem o resto todo do intestino que a gente não consegue palpar. Lidocaína, eu sempre tenho mesmo no carro para fazer bloqueio, também coloquei no soro. E vida que segue. Com base nisso, ele não defecou. A gente rodou lá o piquete, procurou, não tinha fezes. Eu pensei logo numa impactação, que não fosse nada de absurdamente grave. Aí eu falei, vamos tratar, né? Corrigir imediatamente o que está errado, que é o quê? É fluidoterapia. E a lidocaína no soro para estimular a motilidade. Só. A única coisa que estava alterada dele nesse momento. E aí a gente ficou, ele estava com uma flebite nas 2 jugulares e tanto soro fora da veia que foi difícil conseguir funcionar. Olha que eu tenho facilidade para pegar veia, tenho costume, né? Tenho experiência. Agora, para pegar, poucas vezes na vida eu peguei cavalo difícil igual a esse. No final das contas, eu só consegui manter um catéter, que normalmente eu coloco nas 2 jugulares, meto o soro aberto a rodo mesmo,
E nesse cavalo eu só consegui botar uma jugular no catéter 16, não foi nem no 14, que vai mais rápido. Então a gente ficou até 3 horas da manhã. E como ele estava com Flunixin da manhã, a gente fez mais uma dose de Flunixin nele, enquanto estava aí fazendo a medicação, até para aproveitar a veia. E aí falei com ele, falei, olha, amanhã de manhã, ou ele vai ter defecado, ou a gente vai ter que mandar ele para cirurgia. E aí, beleza. Aqui é o vídeo que ficou péssimo, do soro aqui, ó, descendo. Eu tentando fazer o time-lapse do negócio acelerado e ficou horrível. Mas aí eu sempre faço assim, ó. Esse vídeo é para mostrar isso. Eu coloco 2 soros de 1 litro e vou enchendo com soro fisiológico, porque é ruim. 500 ml desce muito rápido. Aí você vai, corta o bico e enfia ali o equipo. Já passa para o outro, corta o bico e enfia o equipo. Você pode enfiar direto. Só que desce muito rápido e toda hora você está trocando soro. Assim não, você arranca a tampa e torna aí dentro. Faz um cortezinho aqui, ó. Eu não gosto desse mole de... esse saco mole, eu gosto daquele que é durinho. Porque eu abro aqui do lado e ele fica uma tampa fechada. Eu não gosto de deixar assim aberto, mas também não acontece nada. Aí, beleza. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ele, deviam ser, sei lá, 7 e pouca da manhã, porque a gente ficou até 3 com o cavalo, mas eu acordo cedo de qualquer jeito. Mandei mensagem para ele, ele foi me responder umas 8 e tal. Cavalo deitado. Falei, tô indo para aí, mas é cirúrgico, porque passou tempo demais. E aí, na segunda-feira, deixa eu voltar aqui para colocar na segunda-feira o que eu tenho. Esse foi dia 9 de março. O que eu tenho de fotos e vídeos dele para mostrar. Chegamos lá para... Isabela, ninguém merece atender com fome. É verdade, só que eu já estou acostumada. Eu estou tão acostumada que eu nem ligo mais para sentir fome. Ó, aqui já foi na segunda-feira. O dono, a princípio, não liberou para cirurgia. Ele falou, não, já gastei muito, vai fazendo o que der aí. E aí, onde a gente ficava, não pegava internet. Ele, nessa hora, já tinha uma distensão abdominal. Aqui eu estou fazendo a tiflocentésil para esvaziar o gás. Por quê? Cheguei, exame clínico, primeira parte do exame clínico, inspeção. Inspeção, a gente já viu que ele tinha acúmulo de gás, eu preciso acumular o gás. Acumular. Preciso tirar esse gás dali, porque isso está dando desconforto, isso causa alteração cardiovascular, né? E deixa eu ver se tem. Começamos uma fluido absurda nele. Fluido. Ai, eu não estou compartilhando a tela, meu Deus. Ah, também, como era segunda-feira, a gente já conseguiu levar mais coisa, né? Conseguiu comprar na loja. E aí, ó, pra vocês terem ideia, ele era tão manso que eu passei a sonda nele, no meio do piquete, sem nada, sem ele encostar a bunda na régua. Ele é surreal de manso. Aqui, eu já fui palpar logo, para ver se tinha distensão, né? E a gente começou a fazer fluido via retal também, porque a veia dele estava muito ruim, muito estourada.
Eu, hein? O que tá pitando, meu filho? Aí eu passo algum lubrificante, introduzo a mão com a sonda, empurro o máximo para frente que eu conseguir, e aí a gente vai descendo de 5 em 5 litros, de hora em hora, além da fluido venosa. Fizemos isso, nada adiantou, ele não defecava, a motilidade só piorava. E aí eu cheguei para fazer a paracentese. Deixa eu ver aqui a mucosa. A mucosa dele esteve boa o tempo inteiro antes. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo da mucosa dele, ó. Ele novinho, ó. Nem fez a última muda ainda. Conseguiram ver a cor? Sendo que nessa hora ele já estava numa fluido intensa, ó. Mucosa boa, não tem halo. TPC mantendo 2. Ó, mucosa ocular, molhadinho. Aí, beleza. Aqui, ó, ele já, olha a distensão. Ó, o lado direito, ó, como é que ele sem comer nada, como que parece que tá com a barriga cheia. Olha lá, o lado esquerdo, abaulada, tá vendo? Vocês conseguem perceber isso? O lado esquerdo mais abaulado ainda do que o direito. Só que aí já estava com a fluido nas duas jugulares. E distendendo. Nesse ponto, eu falei que não tinha mais o que fazer. E aí, fiz a paracentese, né? Coleta do líquido peritoneal. A internet abençoada, ó. Olha a cor desse líquido peritoneal. Bem turvo e ele ainda tinha esses, tipo essa areia branca aí no fundo, que eu nem sei o que que é isso. Tá vendo a coisa branca? Isso era um monte de pedrinha, igual uma areia mesmo. Tem outro vídeo da paracentese, tem. Um líquido desse significa peritonite. Com esse líquido, a gente pode dosar proteína, com um refratômetro simples. Só que, fato é que nesse momento, o dono, olha só, esverdeado, tá vendo? Meio acastanhado. Um líquido peritoneal normal é semelhante a um líquido articular, menos amarelo até. Isso daí é tipo um conteúdo. É péssimo. Aí eu falei com o veterinário, falei, a gente vai sacrificar ele ou vocês querem só soltar ele e deixar ele morrer sozinho? Aí o dono não quis. Falou, não, vamos fazer tudo por ele, vamos mandar para o hospital. E a gente foi, falou, vamos tentar, né? Ele foi para a cirurgia. E aqui eu vou botar o áudio do resultado da cirurgia. Não sei nem onde é que entra o volume desse. Ó. Não foi áudio, não. Chegou lá no mesmo dia, 11h09 da noite, ela me respondeu, a veterinária.
falou que ele estava na sala de recuperação, compactação severa de cólon dorsal direito e transverso. Eu tinha que ter pego uma foto, deixa eu ver se eu consigo aqui. Anatomia, cólon dorsal direito e transverso. Imagem, vamos ver se tem imagens. Não. Equino. Ó. Ai, não. Não tem como só aumentar a imagem, não? Vou mandar lá no grupo do Telegram para vocês. Esse artigo aqui, ó. Compartilhando, peraí. Estão vendo? Cólon dorsal direito. Não estão vendo a setinha, né? Cólon transverso. Não estão conseguindo ver minha seta, que porcaria. Mas tá bom. Mas vocês estão conseguindo ler aqui no desenho. Então, olha só o tamanho da impactação que teve que ser desfeita. A gente não conseguiria desfazer. Ele é muito grosso. E a gente não conseguiria palpar. Porque ele é para frente, né? Quer dizer, às vezes consegue, mas estava impalpável. Quando tem muito conteúdo também, e duro, pesado, a gravidade empurra tudo para baixo. E aí é difícil da gente conseguir palpar. O que eu senti foi do lado esquerdo, a massa. E é muito comum a gente ter impactação. Esse daqui, ele vem mais grosso e aí fica fino, né? E aí, aonde normalmente afina, o conteúdo costuma parar antes de chegar nessa parte. O que pode ter acontecido é que já tinha impactação até numa porção de cólon dorsal esquerdo, por exemplo, que foi o que eu consegui palpar, provavelmente, pequena, bem mais fina, e aí foi desfazendo. Desse segmento aqui pode até ter desfeito, mas desse aqui gigante não foi desfeito. E aí, só com a cirurgia mesmo. E continuando, então, a impactação foi essa aí. A princípio, achei até que podia ser um enterólito. Enterólito, para quem não sabe, é uma pedra mesmo, do tamanho de uma bola de futebol de salão. Demorou, mas desfez. Só que o intestino deu uma sentida feia com todos esses dias de cólica. Vamos aguardar para ver como irá se recuperar nesse primeiro momento da anestesia. Amanhã eu dou mais notícias. As notícias depois. Apetite, parâmetros bons, jugulares péssimas. Tromboflebite. Tive que colocar um catéter central para as medicações, mas foi bem complicado de achar um ponto bom. Ele já estava. Além da intervenção errada, a endotoxemia piora a flebite, né? Ela causa essa alteração vascular. Aí no dia 17 de março, ela me mandou também. O cavalo está bem, ainda está alternando a consistência das fezes, mas era esperado porque o intestino estava muito inflamado. Mas está com o apetite bem ativo. As jugulares deram uma estabilizada. Mas acho que mais para frente pode fazer laser para a recuperação do fluxo normal e elasticidade das paredes vasculares.
Hoje ele teve uma alteração na leucometria, que apesar de não estar com secreção na incisão cirúrgica, o mais provável é que seja o foco na incisão cirúrgica. Amanhã vai repetir e ver se vai ter que entrar com antibiótico. Aqui que está um ponto, que é o aprendizado, né? Para mim, pelo menos. Aprendizado desse caso. Que um cavalo com aquela paracentese, que eu sei que está com peritonite, eu já faria, num próximo caso, cultura e antibiograma desse líquido. E aí coletar com uma asepsia absurda, clorexidine 3 minutos, tricotomia, primeiro tricotomia, clorexidine degermante 3 minutos, tira com álcool, passa uma gaze com álcool 70 e joga fora. Pega a próxima gaze, álcool 70, limpa e joga fora. Fazer isso até ele sair limpíssimo. Sem espuma, né? Porque limpíssimo ele já tem que estar por conta do degermante. E aí você faz a punção, coloca dentro do frasquinho, manda para a cultura antibiograma. Mesmo que o hospital não faça isso, manda você. Por quê? Nesse pós-cirúrgico entra com antibiótico específico. A suspeita era de ser o foco da infecção por causa da alteração da leucometria, a incisão. Mas ela falou, não tem secreção. Se não tem secreção, a clínica é soberana. Se não tem secreção na incisão, esse não é o foco. Ele já estava com a paracentese, e aí foi dia agora. Que dia é isso? 24, dia 24 de março. Olha a necrópsia dele. Estão vendo? Isso daí é aderência, fibrina, para tudo quanto é lado, por consequência da peritonite. Ele está até aqui com uma sonda, que eles estavam fazendo lavagem já da cavidade, porque provavelmente viram que não era incisão. Estavam lavando a cavidade e, olha só, tudo grudado no outro. Isso é peritonite clássica. E ele aguentando, assim, mantendo os parâmetros muito normais. Será que se a gente tivesse feito uma cultura antibiograma, isso teria se desenvolvido dessa forma? Talvez sim. Talvez não adiantasse. Talvez eles precisassem ter lavado a cavidade já com esse antibiótico, deixado esse antibiótico lá dentro, mas a gente não tem tempo de crescer, ainda não inventaram uma forma mais rápida que não a cultura antibiograma, pelo menos que eu saiba. Então, aprendizados, o que vocês acham de aprendizado dessa aula? Primeiro, será que se a gente tivesse entrado com um tratamento, uma fluidoterapia intensa, ó, acabou o tempo certinho, será que ele não teria desfeito essa impactação por ele estar tão bem clinicamente até o domingo? Segundo, a demora no envio para a cirurgia.
Será que se ele tivesse ido na segunda-feira de manhã, isso seria diferente, essa evolução? Terceiro, será que se a gente tivesse feito a cultura e antibiograma, entrado com antibiótico adequado, será que ele teria sobrevivido? Então, são pontos para se anotar para os próximos casos, que é aquela coisa, perder é muito ruim, mas o que a gente pode tirar disso? Não cometer esses erros para os próximos. E aqui eu quero ensinar com os nossos erros, não erros necessariamente, mas falhas, coisas que a gente não pensou e não fez a mais, para vocês já fazerem. Para os animais que vocês atenderem terem mais chances do que ele teve. E fazer o atendimento dessa forma. Beleza, gente? Hoje não dá tempo nem de tirar dúvida, porque eu tenho outra aluna 3 horas da tarde. Então, é isso. Semana que vem vai ser raio-x de carreira, tá? Com um de vocês. Eu vou dar o suporte. A gente vai fazer um raio-x mesmo. Raio-x igual o sentido do raio-x, é olhar por dentro. Como é que está a vida de vocês e vou dar um direcionamento particular. Particular que todo mundo vai assistir, né? Depois vai lá para o YouTube. Mas vocês querendo ter essa consultoria gratuita, esse pitaco, estejam na live na terça que vem. Beijo para vocês. Até semana que vem.